Bom dia a todos. Que Jesus possa nos iluminar, nos inspirar em mais esta semana de estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 19. Já estamos quase encerrando, lembrando que André Luiz, nos capítulos anteriores, encontrou o seu avô Cláudio, ali na beira das cavernas, ali, onde eles estavam, que ele não teve condição de entrar, mas ali ele se encontrou o seu avô. André Luiz se mostra, fala para o avô que ele era o André Luiz, eles se abraçam e assim termina o capítulo 18. Capítulo 19, reaproximação, ele começa dizendo que Cipriana, quando ela regressou lá das cavernas, ela encontrou o quê? Encontrou André Luiz lavado em lágrimas, o avô dele também ali abraçado, com a situação, e ouviu a estranha narrativa do meu avô, semilúcido. Ela fez um gesto de bondade, enfim, de um complacente gesto, e disse bondosa da seguinte forma: eu sabia, André, que não teria vindo para nenhum resultado. Voltamos no capítulo 2, lembrando da preleção do Eusébio, que Eusébio falou para Calderaro disso daí. Falou, é o seguinte, quando vocês forem lá na caverna, lá nas cavernas, cadê aqui, dado o ensejo, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. Eusébio falou isso daí para André Luiz, lá no capítulo 2, Aqui se mostra o porquê é que ele precisava ir. E uma interessante situação, Como Eusébio sabia? Como foi possível uma situação dessas, lá atrás? A gente vai ver que esse trabalho aqui é uma semana. Então, uma semana atrás, Eusébio falou isso aí, no domingo, quando você for lá nas cavernas, você leva André Luiz, que quando você for convidado para aquele trabalho lá, você leva André Luiz junto com você, Como que ele sabe? Em rápidos minutos descrevi-lhe a ocorrência, prestando todos os informes sobre o passado. Então informou tudo para Cipriana e tal. A diretora ponderou, serena, o meu retorno, a viagem, a divagação que eu fiz através do passado, e disse: nós não temos muito tempo, nós temos um tempo muito curto agora, e como não será possível ao doente acompanhar-nos, cumpre interná-lo já em algum recolhimento aqui mesmo. Interessante. Por quê? Por que eles tinham um tempo curto? Isso daí já dá para entender como que funciona a nossa mente. O tempo que o avô de André Luiz tinha de paz, de calma, de serenidade para ele conseguir o auxílio, ele era muito curto. Então a Cipriana já percebeu essa situação, porque os nossos momentos naturais, assim, de lucidez, de elevação, de prece, de êxtase em si, de júbilo, eles são cíclicos. Nós não conseguimos manter o nosso padrão ali em cima, e também não, o de lá de baixo também não, a gente tem um mesmo padrão. Essa sintonia mental que o avô de André Luiz tinha ali, ia logo perder aquele momento de raciocínio, de entendimento, de percepção. Então Cipriano já fala para ele, vamos lá, então vamos logo, que esse momento que o avô do André, que o seu avô, que o seu Cláudio tem aqui, não vai durar muito tempo. Tá? Então,
cumpre interná-lo em algum recolhimento aqui mesmo. Meu avô, malgrado o júbilo, né, apesar do júbilo de me haver reconhecido, não guardava razoável equilíbrio. Então ele estava meio louquinho assim, né? Meio passado da cabeça em si, né? Então pronunciava frases desconexas e o nome da Ismênia era repetido a cada situação, a cada passo. Ninguém entendia, ninguém sabia quem era, né? Mas tudo bem. E vai. Uma coisa interessante também é a questão das casas de repouso, das colônias espirituais, dos institutos de benefício, de bem, enfim, o nome que a gente quiser colocar em qualquer coisa, em qualquer situação dessa daí. Em todos os pontos, em cada lugar, Deus tem um lugar, um pronto-socorro, um pronto atendimento, uma casinha, algum lugarzinho, pode aqui ali, né? Aqui, ó, ali mesmo nas trevas, ali na beira das cavernas, ali onde os espíritos estão todo mundo, tudo atrapalhado, não estão em condição. Mesmo assim, ali Deus reserva um espacinho, um lugarzinho onde trabalhadores do bem estão para ajudar as pessoas. Então, ninguém está desamparado nunca. Ismênia já fala assim, ó, nós não podemos esquecer que o irmão Cláudio precisa de tratamento e cuidado. E é impossível saber quando é que ele vai estar pronto, quando ele vai estar melhor. Aqui nós podemos também citar um exemplo legal, uma situação legal da Cipriana, que ela fala, irmão Cláudio. Cipriana, como nós estávamos falando, né? Cipriana chega, todo mundo ajoelha e acha que é Maria, de tanta luz que tem, né? Então, um espírito de tão alta hierarquia, ele vê aquele velhinho que provavelmente estava feio, maltrapilho, sujo, e ela já consegue ter aquele sentimento de carinho, já fala, irmão Cláudio, né? Já chama ele de irmão Cláudio, mostrando que ela, apesar da condição, né, dela, hierárquica, entre aspas, né, superior, ela consegue ter o sentimento de irmão, rapidinho assim ele já aflora, então já começa a chamar o senhorzinho lá de irmão, né? E aquela questão de é impossível prever quando ele achará condições de respirar a atmosfera elevada, se não me engano foi o próprio Calderaro que fala, né? É possível precisar exatamente o momento em que a pessoa cai, em que a pessoa vai lá para baixo, cai em erro, faz as bobeiras da vida. Mas quando ele vai voltar, quando ele vai retornar, quando ele vai conseguir... Isso aí é impossível, porque depende, do mesmo jeito que a pessoa entra, é só ela que sai. E a hora que ela vai sair, aí ninguém consegue dizer mesmo. Então, aí assim dizendo, ela auscultou, né, maternalmente ele. O que é auscultar? O médico, ele vai lá e olha o coração, o batimento, vê pressão, né, vê pulsação, enfim, né. E ela é diferente, ela auscultou ali, né, ela deve ter colocado a mão na fronte dele, foi ali, se envolveu das energias e naquele momento eu já imagino que ela já sabia mais que André Luiz e que Calderaro juntos, só naquela situação ali para entender qual é o caso do que ele estava passando, do que Cláudio estava passando. André é nosso enfermo, né? André, esse nosso enfermo, o Cláudio, para melhorar com mais rapidez e eficiência, precisa reencarnar, tem que voltar para a experiência carnal. E a gente pode contar com o teu apoio, com o teu auxílio? Falou, né, o André? Cipriana, ó a elevação da Cipriana. Sim, tratando-se de encarnações meramente reparadoras, sem projeções dos interesses coletivos de modo mais amplo, o nosso concurso pessoal pode ser decisivo e imediato. Cipriana era responsável, ela conseguia encarnar gente. Ela tinha essa capacidade, ela tinha uma das atribuições dela na Terra, no plano espiritual, era isso, ajudar a encarnar. Não era qualquer coisa não. E o detalhe,
ele divide em 2 pontos, em 2 formas diferentes, as encarnações. Existe os nossos objetivos exclusivos, o nosso objetivo pessoal, existe a situação minha, mas existe a encarnação em volta de um todo. Vamos supor, eu nasci para cuidar de 5 espíritos que vão vir lá do nosso lar ou lá do umbral, por conta das minhas questões passadas, eu preciso fazer essa situação. Então, depende de coisas externas. Eu preciso encarnar com o meu irmão, com aquele espírito tal, aquela pessoa tal, precisamos estar no Brasil, em tal região, assim. Então depende de coisas externas. Mas nesse caso, Cláudio estava tão afundado de cabeça nos problemas pessoais, que ele só ia ter responsabilidade na questão dele ali, e única e exclusivamente naqueles pontos que ele tinha falhado, que ele tinha caído mesmo, né? Beleza? Então, essas 2 situações aí são interessantes da gente entender. Então, ponto de vista individual na encarnação e ponto de vista coletivo. E isso daí a gente também está imerso em situações coletivas do Brasil, a gente está em situações coletivas da nossa família, passando por situações coletivas da nossa família, a gente passa por situações aí, por problemas coletivos devido à minha raça de pele, né, ou meus ancestrais, enfim, várias situações. Além do eu próprio, as situações que eu estou inserido também faz com que eu passe pelas provas e expiações do meio também. Temos nesses locais aqui vários benfeitores que vão cuidar dessa reencarnação. Conversou com o Sr. Cláudio, e aí o Cláudio contou a história de Ismênia, que era, ao se casar, conduziu ao lar uma filha de sua mocidade turbulenta, a qual a mãezinha acolhera com doçura. Toda vez que eu vejo isso daqui, esse livro escrito em 1938, do avô do André Luiz, que já estava desencarnado, já fazia 40 anos, e vê isso numa situação dessa, né? Ele tinha uma filha fora do casamento, da mocidade turbulenta dele. E aí, quando eu lembro que hoje em dia a gente fala da família tradicional, dos valores antigos, né? Enfim, eu não consigo compreender essa situação, porque antigamente existia os desregramentos, existiam as falhas, existia os machismos, enfim, todas as situações, problemas que hoje existe também, hoje talvez exposto, mas antigamente também existia um negócio, só que era escondido. E aqui fala, ele tinha lá em 1890, ele foi casar, ele já tinha uma filha. E aí hoje em dia a gente vai falar com os adultos, né? Ou vai falar com as pessoas que falam, o povo antigamente era assim, era tal. E não é, a gente sabe que a encarnação, que a evolução vem sempre. Se antigamente não se falava é porque fazia escondido, né? Mas a situação sempre aconteceu e está aqui, escrito, né? Provado aqui, né? Essa irmã fora mais tarde ama desvelada, ou seja, cuidou do Cláudio, essa irmã dele aí, adotiva, que era filha do pai dele, que a mãe acolheu, cuidou dele e era credora dele, ele precisava ser grato a ela, só que no propósito inferior de sempre possuir mais dinheiro, tirou os bens dela, mandou ela para a rua, ela teve que morar de favor na casa de uma pessoa, ganhando um salário muito baixinho, não dava nem para ela sobreviver. Por conta disso, casou também com uma pessoa de uma condição não boa, e também, além de não estar com uma condição boa, era uma pessoa ruim, que maltratava ela, teve filhos em condição de miséria e batia, enfim, um monte de situação que dificultou muito a existência de Ismênia, atrapalhou demais a condução da vida dela. Mas, enfim. Aí André Luiz, ele fala, conta o caso da Ismênia, e depois o avô do André Luiz começa a expor o desvio máximo do seu caminho, né? Depois disso daí ele fala assim, ele passou a comentar os indignos ideais que ele nutria no terreno da sovinice, né? Da mão de vaquice, né? De não gastar, provavelmente de
judiar das outras pessoas, fazer as outras pessoas perderem dinheiro, enfim, né, fazer a situação ali de modo a prejudicar o outro para ele ter dinheiro. Ele conta aquele caso lá, que André Luiz nem detalha aqui, ele prefere nem conversar sobre o caso, né? Então, Cipriana ouviu tudo aquilo lá, que André Luiz estava de queixo caído, né? Cipriana ouviu tudo com serenidade, acostumada já com isso, acostumado, parece, que aqueles negócios, com uma situação louca daquelas. Assim como um pedreiro, que quando vê um racho, um engenheiro, ele vê uma rachada na parede, ele fala assim, ó, aqui para arrumar, a gente precisa fazer assim, assim, assim. A gente vê o mecânico, né, que o cara liga a chave do carro, ele ouve o barulho e fala, ó, isso daqui é problema disso, disso e disso. Assim como o profissional capacitado da área, ele sabe como resolver o problema, Ismênia, só de ter auscultado ele lá, né, de ter entendido a situação, de ter ouvido ele, já falou, ó, para resolver isso aqui, primeiramente 2 passos essenciais. Primeiro é reaproximar com Ismênia, trazer a simpatia dela e tentar ver onde ela está, para a gente tentar juntar esse negócio aí que tá um tanto quanto ruim. E a outra coisa, o outro ponto é que quando ele encarnar ele tem que ser pobre, mas pobre, extremamente pobre, trabalhar muito para que ele reeduque as próprias aspirações, ou seja, para que a vontade dele modifique, para que ele sofra de uma tal forma que ele consiga modificar a forma mental dele enxergar a vida. Olha isso, que bacana, né? Então, esses 2 pontos ela já falou, ó, isso daí é o começo da transformação dele. Viu o endereço da Ismênia, mais ou menos, pegou, mandou 2 pessoas, 2 espíritos ali que estavam trabalhando junto, eles estavam em 5 mais ou menos, quando eles foram lá para a caverna, se não me engano. Mandou 2 deles aqui para a Terra. Provavelmente o Cláudio, o André Luiz também deu algumas informações. E aí eles vieram para tentar investigar o negócio. 90 minutos depois eles já voltaram com todas as informações prontas. Que Google Maps, que nada, né? Que GPS, o que, né? Os caras têm, parece que um rastreador. Rapidinho, 90 minutos eles já voltaram com a história toda. Eles já sabiam de tudo que tinha acontecido. Isso daí em 1938, né? Hoje nós temos o Google Maps hoje, que nos leva para onde quer, aperta rotas lá, a gente vai para São Paulo, no meio do nada, ali, no meio do furdunço de gente lá, e acha o lugar só com o celular, né? Mas naquela época não tinha. Então ele foi, chegaram lá, em 90 minutos já tinha as informações e voltaram. Ismênia estava reencarnada, criancinha, no mesmo tronco familiar que ela estava. Isso daí, gente, essa informação na maioria dos casos. Normalmente a reencarnação nossa, eu não encarno aqui no Brasil agora, depois eu vou encarnar lá na Rússia, depois eu vou lá na Austrália e depois eu volto, eu vou lá no meio da floresta. Normalmente, as nossas encarnações são dentro da nossa própria família. Até porque, pela lei de causa e efeito, eu tenho que receber a educação que eu dei para os meus filhos. Seja na forma de neto, bisneto. No caso dela aqui, acho que ela era a bisneta dela mesma, a Ismênia. Tá? E aí ela era uma de 5 filhas, um lar muito pobre, com bastante dificuldade financeira, por conta, inicialmente, de seu Cláudio, né? Aí ele fala também que naquele momento, né, naquela hora que eles estavam ouvindo aquilo, eles já estavam numa casa de repouso, numa casa de auxílio ali nas proximidades de onde eles estavam. Já tinham conduzido, porque eles falaram no começo que eles precisavam de agilidade, né? Então já tiraram o avô do André Luiz dali do meio do lodo, ali do meio da bagunça geral ali, já colocaram ele num lugarzinho para ser tratado. E aí ali ele está nessa instituição socorrista que recebeu tanto
o pessoal ali da Cipriana, ali, o grupo que estava André Luiz, Calderaro, Cipriano, pessoal, com excelente disposição de servir. Cipriana vira para André Luiz e explica que o Cláudio ia ficar por 2 anos aproximadamente, né, sem poder se ausentar daquele lugar onde eles estavam, daquela casa de repouso, naquele lugar de auxílio, e que ele não podia, porque eu acredito que quando o André Luiz encontrou ele ali, né, que abraçou ele, a ideia do André Luiz era pegar ele e voar com ele lá pro nosso lar, né, mas ele não tinha capacidade, ele não podia nem respirar o ar da crosta, de tamanha atmosfera carregada, densa, que ele trazia dentro dele, né? Então, ele ficou por ali ele fica sendo tratado por 2 anos, para poder conseguir, como o balde, né, que vai a gotinha de água limpa, né, até limpar toda a água suja que tem ali, ele vai ficar por 2 anos ali, até que ele não esteja mais, até que ele consiga se desvincular, porque ele fala que ele ainda está profundamente identificada com a atmosfera daquele círculo ali onde ele estava. Então, mentalmente, ele estava muito junto daquela vibração. Então, ele precisava de 2 anos de limpeza de dentro dele, de retirada, né, daquelas forças dentro dele, daquelas energias dentro dele, para ele poder ficar mais tranquilo. E é uma coisa interessante, porque André Luiz, lá no livro Nosso Lar, para ele poder vir à crosta visitar a Célia, a esposa dele, e ter o sucesso, ele só tem a permissão mais ou menos depois de 2 anos que ele estava lá também, né? Parece que essa marca de 2 anos aí é um período que a gente tirar tudo, desvincular todo o passado ali, né, para poder conseguir de alguma forma êxito na situação, né? É de notar que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade. E nesse estado que ele está agora, ele voltaria à existência carnal sem êxito. Ou seja, ele ia voltar revoltado, com problemas mentais, com lembrança do perfil da vida passada, de forma que ele ia retornar nas mesmas características de sovinice, de tentar enganar as outras pessoas, na soberba, aquela pessoa que não tem nada e acha que tem tudo, que pisa em cima das outras pessoas, enfim, né? Então, Cipriana já dá essa dica, falou que não dá para ser desse jeito. Então precisava desses 2 anos aí de limpeza, de detox, vamos dizer assim, né? Acatei a ponderação, até porque também Cipriana, né, fácil, né, a gente fala, não, você está certo, eu estou errado, né, bem fácil, né? Então, acatou, e aí Cipriana falou, agora André Luiz, finalizando o nosso trabalho da semana, vamos tentar trazer Ismênia até aqui. Gente, eu vou deixar para o Giovanni falar isso daqui a semana que vem, né? Mas ele vai mostrar que é uma semana de trabalho, viu? Essa grossura aqui de livro aqui, na outra semana, calma, na outra semana. Esse trabalho aqui de André Luiz é de 1 semana. Ou seja, nessa 1 semana que ele visitou todas aquelas coisas que ele fez, tudo que está escrito aqui, os hospitais psiquiátricos, esquizofrênico, pessoa com epilepsia, não sei o que e tal, tá certo? Ele finalizou o trabalho da semana, que é o livro todo, é um trabalho de André Luiz de 1 semana, tá? Achando-se presentemente na juventude terrestre, Ismênia provavelmente vai nos auxiliar no momento preciso, recebendo nosso irmão no próprio Instituto Doméstico. Então, o que ele vai ser? Filho da Ismênia, né? Antes de mais nada, precisamos da simpatia dela em face do programa de reerguimento. Isso é interessante, às vezes a gente quer jogar as verdades goela abaixo nas outras pessoas, mesmo que a outra pessoa não tenha simpatia pela gente. Não tem como.
Olha o movimento. A gente vai ver no capítulo no final desse capítulo que vai ser feito pelo João, que a Ismênia, primeiro ela conquista a simpatia, mostra, conversa, enfim, dá todo um trabalho antes de falar o que tem que ser feito. Então, às vezes a gente quer jogar as verdades, jogar a situação goela abaixo nas pessoas, mas não é assim. Se a gente não tiver ascendência, se a gente não tiver simpatia da outra pessoa, a gente vai fazer só choque, porque a pessoa não ouve, não quer ouvir os seus conselhos. Então não adianta, primeiro a gente ganha a simpatia das pessoas e depois a gente consegue ajudar de forma... Aí o André Luiz fala assim, né, até meio hesitante, né? E aí se ela aceitar, se ela consentir, aí dá certo de encarnar. Isso, aí pode deixar com nós que nós resolvemos, vamos dizer assim, né? A Cipriana fala. O retorno de Cláudio à esfera física vai ter características muito pessoais, como que nós falamos agora há pouco, né? Muito pessoal, sem reflexo de maior importância no espírito coletivo. É uma encarnação única e exclusivamente para tentar tirar ele do balde que ele se enfiou dentro de um balde de ponta cabeça, né? Basicamente é só para ele sair daquilo ali, daquela situação que ele mesmo se enroscou ali, né? Então ele não vai ter, sem reflexos de maior importância ao espírito coletivo, a existência dele. Pelo que nós mesmo poderemos providenciar quase tudo. Aí, ó, Cipriana, ela 90% das coisas é ela que faz. Você vê o nível como que ela é, né? Confiando o enfermo aos beneméritos companheiros que velavam na casa de amor cristão, ou seja, deixou Cláudio lá, foi até o Rio de Janeiro, na residência da Ismênia, que morava no bairro, né, de Bangu. Em plena madrugada, entramos na casa humilde. A irmã do meu avô era agora a sexta filha daquela senhora e era neta da velha Ismênia, cuja personalidade para a família terrena se perdera no tempo. Então, Ismênia é bisneta dela mesma, e que não era outra senão a menina moça sob os olhos de volta às esferas aperfeiçoadas da luta carnal. Tudo ali na casa, tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Ou seja, não era uma baderna, não era um lar todo esculachado. Era uma pobreza, mas era uma pobreza digna, né? Era uma adorável simplicidade, tá? Adiantando, Cipriana colocou a mão colocou a destra sobre a fronte da jovem, pôs a mão direita ali na testa da criança que estava deitada dormindo, como a chamá-la até nós. Decorrido alguns instantes, veio ter conosco, ou seja, chegou, Ismênia estava dormindo, então o espírito dela estava longe, estava em outro local. Ela pôs a mão na testa da Ismênia, Ismênia voltou, agora provavelmente com outro nome e tal, né? Reparando a nossa orientadora, em volta da luz intensa que cobria o gesto, ajoelhou na hora, desligada da matéria, exclamando em lágrimas. Tamanha era a luz de tamanha era a luz de Cipriana, que os espíritos, é a segunda vez, né? Quando ela entrou lá, quando ela chegou lá no quarto lá dos dois espíritos que estavam no hospital lá, que eles estavam um grudado com o outro ali, e ela entrou, os caras quando viu ela já ajoelhou. A mesma coisa agora, quando viu ela também ajoelhou. E aí ela disse, mas essa frase, né? Quem vai dizer pra gente, quem vai continuar essa história, vai ser o João de Jesus na semana que vem. Beleza, pessoal? Para encerrarmos, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o capítulo, sobre o nome do capítulo, de reaproximação. Reaproximação, ele é tão importante, tão essencial,
porque a gente vive uma vida em sociedade, a gente vive uma vida em conjunto. Mas Jesus, ele já disse: reconciliar depressa com o seu adversário enquanto ele está a caminho. Não era isso? Por quê? Porque essa reaproximação, às vezes, demora muito tempo. Vocês já pararam para refletir? E se nós falemos assim, inicialmente, da reaproximação de um espírito com o outro, beleza. Mas vamos pensar na reaproximação nossa para com as leis de Deus. O quanto que a gente não demora, às vezes, no caminho errado. O irmão do André Luiz, 40 anos desencarnado, e mais o tempo na terra, que fazendo bobeira, se afundando cada vez mais. E às vezes a gente precisa pensar: e se André Luiz não tivesse condição naquele momento? E se André Luiz não tivesse conhecido Calderaro? Se não tivesse conversado com Eusébio? Será que naquele exato momento em que o seu Cláudio estava sendo resgatado, será que ele também teria sido resgatado? Então, as nossas condutas, às vezes um tanto fora, nos causam problemas que vão demorar muitos séculos para resolver. Então, que a gente comece a nos preocupar mais com essa reaproximação, porque a gente precisa estar próximo às pessoas que estão à nossa volta, aos nossos pais, à nossa família, aos nossos amigos, à pessoa que trabalha junto, enfim, nós temos que estar junto, porque nós não sabemos quando que nós vamos reencontrar. Às vezes uma mágoa, um sentimento, uma falha que a gente causou, vai nos perseguir por muitos e muitos anos. Então a gente precisa nos atentar e aproveitar as oportunidades que nós temos no dia de hoje, porque nesse caso é um momento de felicidade para eles, mas por muitos e muitos anos para o seu Cláudio, foi um momento de muita tortura. Que a gente possa refletir sobre isso e ficar atento nas nossas atitudes do dia a dia. Muita paz a todos e muito obrigado.